Cara, eu tava assistindo esse vídeo aqui e o Sebastião Coelho, nesse vídeo que saiu aqui no canal do De Fogo Notícias, diz que o ministro Gilmar Mendes e os demais ministros vão se arrepender do que estão fazendo no Brasil. Ou seja, é algo que pode ser entendido como uma ameaça, né? Já repercuti alguns outros vídeos que foram gravados aqui por esse cidadão e parece que ele é advogado de acho que do deputado federal Felipe Martins, né? Acho que foi justamente isso aí, na situação que eu gravei aqui sobre ele. E agora ele gravou um vídeo aqui e publicou referente ao ministro Gilmar Mendes e achei que bastante contundente. Falou algumas coisas que são bastante sérias, né, e podem ter repercussão conforme a legislação penal e a legislação, de uma forma geral, existe no nosso país. A gente viu aqui que teve uma audiência lá na CCJ, da Câmara dos Deputados, em que esse advogado, que é desembargador aposentado, e esqueci o nome do rapaz, que é Felipe, não sei das quantas, que é procurador lá do estado do Mato Grosso do Sul, né, sobre o voto impresso e auditável. Eles participaram dessa audiência e lá e defenderam a aprovação, né, por parte da CCJ e eventualmente depois pelo Congresso Nacional da aprovação de uma emenda constitucional ou de um projeto de lei que introduza no nosso sistema jurídico eleitoral esse voto impresso, né, ou voto auditável, contagem pública de votos. O que se quer, me parece, é que o voto seja impresso, né, ou o comprovante de votação seja impresso. Há muitas discussões sobre isso aí, mas de uma forma geral que é a possibilidade de uma auditoria física dos votos, né? Mas vamos ver essa manifestação que ele faz aqui, porque no finalzinho aqui ele fez, eu particularmente entendo, como pelo menos um ato de intimidação, né? Tudo bem, a gente não pode entender tudo como uma ameaça, mas pelo menos uma intimidação a gente pode supor a partir disso que ele fala. Vamos assistir aí. O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse numa entrevista em Portugal, naturalmente, não é, que não há clima no Brasil para anistia aos presos do 8 de janeiro. Disse que isso aí é um movimento político em razão das eleições. Ministro, eu quero dizer a Vossa Excelência, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, que não há clima no Brasil para a população aguentar o seu tribunal, aguentar as suas decisões dos seus colegas. Para isso nós não temos mais clima. Agora o senhor tem que entender que essa falta de clima que o senhor está relatando levará muito em breve a uma paralisação do nosso país. Sobre essa coisa da anistia, a gente tem que sempre deixar claro que a anistia, a aprovação de uma lei que anistia em referente a algum ato, algum momento, algum fato que aconteceu, é de atribuição do Congresso Nacional. Então, evidentemente, não é o Poder Judiciário que se manifesta sobre a anistia ou não. Quem se manifesta é o Congresso Nacional. Aí, quando o país parar, por conta das decisões que não tem clima nenhum para a população, aí os senhores vão sentir o peso dessas vossas intervenções, como a sua. O senhor dizer que não há clima no Congresso Nacional ou na população, é o mesmo que o senhor dizer, olha, Congresso, não faça, não dê o andamento no processo da anistia que está sob a relatoria do deputado Valadares de Sergipe. Não é, ministro? Então isso é uma interferência, mais uma interferência do poder judiciário no poder legislativo, ou seja, da população. Porque como Vossa Excelência diz que, o seu tribunal diz que onde está um ministro ali estará ao STF, então Vossa Excelência está falando pelo STF. Então entenda, ministro, queira o senhor ou não, nós vamos pacificar esse país. Se nós não conseguirmos, com a entrada do Congresso, especialmente com os seus aliados do Senado, seu parceiraço Rodrigo Pacheco, nós vamos sim. Nós temos pessoas nesse país que não aguentam mais os senhores. Os senhores que não têm clima mais com a população. E nós vamos ter o clima no tempo certo para modificar essa situação dramática contra as liberdades praticada pelos senhores. Os senhores pertencem a um tribunal, ou o tribunal, melhor dizendo, tem os senhores como agentes contra a liberdade. Entenda que esse clima virá muito em breve e Vossa Excelência e seus colegas vão se arrepender
do que estão fazendo contra o Brasil. Aqui os senhores já não podem mais andar. Em breve não poderão andar em outras partes do mundo também, por conta das vossas ações. População brasileira, nós vamos vencer essa guerra. Creiam. O que você acha? Você acha que isso aí soou como uma ameaça, uma intimidação ou é mais uma retórica? Eu me lembro bastante que desde que começaram a ter julgamentos no Brasil que estavam sendo transmitidos pela televisão, e principalmente os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em 2012, eu me lembro muito bem disso, em 2012, quando estavam havendo o julgamento da Ação Penal 470 no Supremo Tribunal Federal, a população, de uma forma geral, isso aqui eu falo com muito respeito a você que está me ouvindo, a população, de uma forma geral, sempre teve uma sede de sangue, né, de condenação. Sempre teve uma sede de condenação. Então a população queria aquele pessoal condenado. Uma boa parcela da população queria, né? Independentemente se conhecesse o processo, as pessoas queriam. Eu lembro que uma vez eu estava almoçando, eu era policial militar, eu estava almoçando num restaurante e aí estava sendo transmitido, né, num desse jornal da Globo, sei lá, Jornal Hoje, aquele que passa meio-dia. E aí estava passando lá o ministro Joaquim Barbosa, na época, falando, né, discutindo, e o ministro, como acho que ele era relator, o ministro Joaquim Barbosa era o relator e o ministro Lewandowski era o revisor. Então o ministro Joaquim Barbosa canetando, tintando e condenação para todo mundo. E aí as pessoas comentavam ali, né? Falavam, ei, rapaz, esse ministro tem que ser o presidente do Brasil. Eles falavam em relação ao Joaquim Barbosa. Isso mostra para mim, eu consegui compreender isso, que, como de uma forma geral as pessoas têm uma sede de condenação, de ver uma condenação, né? De ver essa condenação. E isso a gente pode verificar, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa sendo linchada na rua. Por que as pessoas começam a agredir uma pessoa porque alguém disse que cometeu um crime e pau? E aí vai até que aquela pessoa seja linchada. Como nós já tivemos muitos episódios, infelizmente, no nosso país, e vimos pessoas que foram inocentes e morreram. Porque as pessoas têm uma sede, né, de condenação, porque a condenação muitas vezes reflete a justiça. Então, por que eu disse isso? Porque esse ânimo contra os ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, eles foram mais impulsionados a partir desse momento, desse televisionamento das decisões judiciais, as transmissões, a partir das divulgações da TV Justiça e tal. E aí, desde essa época, já era um clima ruim. Sempre que havia ali, por exemplo, os ministros absolviam, votavam pela absolvição de alguns aquelas pessoas, aqueles políticos que estavam sendo denunciados, as pessoas se voltavam contra aqueles ministros. E também isso refletia nos advogados de defesa. Os advogados de defesa e tal, que havia bastante repercussão também do trabalho deles, já eram vistos como bandidos, como criminosos e tal, porque estavam defendendo ali os processados. E, bom, mas pra gente voltar, porque o Sebastião Coelho, ele fala justamente isso, que não há clima para os ministros, né? Porque os ministros já não podem nem sair nas ruas mais e tal, enfim. Mas no finalzinho aqui ele diz, olha, vocês vão se arrepender disso que vocês estão fazendo. Que realmente há uma situação muito difícil para os ministros, é verdade, né? Porque como a população já formou um juízo, né? Um juízo popular a respeito da conduta de alguns ministros, dificilmente vão conseguir mudar isso, né? Claro, tem uma parcela de gente que apoia, mas tem uma parcela também que é bastante contra. E você entende que o finalzinho aqui vocês vão se arrepender disso, pode soar como uma intimidação, como uma ameaça ou não? Isso é nada demais, é uma situação retórica e tal, isso não pode ter consequências com base no direito, como nós temos hoje. Deixa aqui sua opinião, seu comentário, tá certo? Se inscreva aí no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!